Então, eu vou pedir para que vocês comecem a relaxar, se conectar com a sua verdade suprema interna, prestando bastante atenção na respiração. Agora, na tela mental, vai projetando raízes saindo dos pés, indo pela terra, até chegar no centro, onde a energia é a energia do fogo. Essa energia vai vindo pelas raízes até chegar aos seus pés. Essa energia vai passando pelo seu corpo, limpando todas as tensões. Vai passando pelas pernas, pela coxa, pela pelve, pelo tórax, pelo pescoço, saindo pela cabeça. Vai levando todas as tensões e vai subindo até chegar na fonte divina. Entrega tudo, deixa levar. E nisso vai descendo da fonte divina uma luz dourada, a luz da purificação, do amor, da restauração e da cura. Essa luz vai entrando pelo topo da sua cabeça, energizando e curando todo o seu corpo. Ela vai descendo pela cabeça, pelo pescoço, pelo cardíaco, vai descendo pelo abdômen, e vai restaurando, vai curando, vai limpando todas as nossas células. Desce pelo abdômen, pelas coxas, pelas pernas. E neste momento, iremos pedir pela conexão da nossa equipe espiritual, para que esteja conosco nesse trabalho. Vamos nos conectar também com o nosso eu superior, com o nosso lado saudável. E com os ensinamentos de Jesus. Respira essa energia e coloca essa energia em todo o seu corpo. E quando estiverem prontos, vão mexendo as mãos, os pés e voltando para o aqui e para o agora. Bom, vou começar a fazer a oração da Carta de Cristo, tá? Tá. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida,
meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minhas mais altas inspirações. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando peço para falar comigo, sei quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina. E que quando escuta, tu entras em minha consciência e minha vida, cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Assim é. Amém. Você está em mudo? Oh. Ia falar para a Aline que o microfone está aberto, isso. Bom, então, continuando de onde a gente parou. Enquanto conversava com meus discípulos, via sua reação refletidas em seu rosto. Toda dúvida havia desaparecido. Havia agora um resplandecer de luz, de expressão e de alegria. Esses jovens tornaram-se fiéis entusiastas e exclamaram: essas sim são boas novas. Entretanto, após a aceitação de tudo o que eu dissera, houve momentos em que se perguntavam se seria verdade tudo aquilo o que eu havia dito. Entendi aquilo. Dispor-se a desfazer-se da imagem de Jeová tão profundamente gravada em suas mentes requeria uma grande dose de coragem. Havia momentos em que falavam entre si e questionavam quem era este homem que pretendia tais maravilhas. E se viessem comigo, e afinal eu fosse realmente o mensageiro de Satanás? Eles seriam severamente castigados por Jeová. Eles tinham muito a perder, sua posição na sociedade como jovens, homens sóbrios e trabalhadores, sua reputação como comerciantes e artesãos, e perda de suas rendas e o maior obstáculo de todos, a provável ira e a rejeição de suas famílias. O que eles receberiam em troca? Disse então que eu podia fazer nenhuma promessa terrena por sua ajuda na propagação do Evangelho da Boa Nova. Eu não tinha dúvida alguma de que, onde quer que fôssemos, receberíamos alimento e refúgio, e que seríamos muito bem acolhidos pelas pessoas. Somente poderia prometer a verdade de que o Pai conhecia as suas necessidades e que elas seriam satisfeitas, e que os manteria com saúde. Poderia também prometer que, se eles voltassem para o Pai e confiassem no Pai, a cada passo do caminho, seriam tão felizes como nunca haviam sido antes. Experimentariam o reino dos céus por eles mesmos. Na medida em que deixassem de lado as exigências do eu e se pusessem a serviço dos outros, seriam testemunhas de curas, e esta aumentaria sua fé e daria a eles coragem para suportar quaisquer incômodo da jornada. E assim começamos nossa missão para espalhar a boa nova do Evangelho do Reino. Enviei à minha frente esses jovens para as cidades que iríamos visitar. Ao chegarem, diziam às pessoas da cidade que se juntassem para escutar a boa nova do Reino dos Céus. As pessoas ficavam surpresas e queriam saber mais, mas os discípulos pediam que fosse buscar seus amigos e vizinhos.
todos ficariam sabendo do que se tratava quando Jesus chegasse, e também haveria curas de seus doentes. Excitados, muitos corriam para ajudar a difundir a boa nova, e logo estavam reunidos, formando uma grande multidão. Eu que havia me rebelado apaixonadamente contra as pregações religiosas que ameaçavam os pecadores, com violência, castigos e condenações, agora caminhava com alegria para ir ao encontro desta multidão. Eu tinha a minha boa nova para compartilhar com eles e iluminar o seu dia, além de curar suas doenças e aflições, para encher de alegria suas vidas. Antes, eu circulava entre as pessoas egoisticamente e com as mãos vazias, aceitando a sua boa vontade e às vezes generosidade, com pouca gratidão. Agora eu vinha com uma abundância de possibilidades vivificantes que todos aqueles que estavam dispostos a ouvir minhas palavras e tomar medida para melhorar a sua qualidade de vida. Deixa eu fechar aqui no barulho. Quero que você, que está lendo essas páginas, compreenda plenamente minha posição naquele tempo, meu estado de consciência depois da minha iluminação no deserto, e a pessoa que eu apresentava aos meus conterrâneos como Jesus. Foram feitas tantas conjecturas ao meu respeito que devo contar a verdade a vocês. Nasci para ter um bom físico quando amadurecesse, fortes traços aquilinos, uma inteligência notável e uma facilidade para a mímica e o riso. Mas, como muitos de vocês hoje, não cuidei dos meus talentos terrenos. Na hora de ir para o deserto, meu rosto e minhas maneiras eram o que se poderia descrever como abaixo do que deveriam ser. Embora eu tivesse começado a examinar-me e a rebelar-me contra o que havia me tornado, meu intelecto tinha sofrido pelo mau uso que eu fizera dele, constantemente me envolvendo em discussões e discordâncias sobre religião, excedendo a discursos irreverentes. Eu fazia pessoas rir. Eu era amado pelos homens e mulheres com quem me misturava, mas eles certamente não me respeitavam. Por isso, o espanto daqueles que me conheciam quando falei na sinagoga em Nazaré. Enquanto minha mãe cuidou da minha saúde, eu fiz poderoso uso do conhecimento e da iluminação que me foram dados no deserto. Isso me fez voltar a ser o homem que eu estava destinado a ser. Quando comecei minha missão, estava inteiramente consciente de que eu era o único com o supremo conhecimento dos segredos da criação e da existência em si. Portanto, podia dizer com perfeita confiança: ninguém além de mim viu o Pai. Eu sabia que tudo em que os homens sinceramente acreditavam era falso, irreal. Sabia que eu havia sido especialmente moldado e projetado pelo Pai para esta missão. Eu havia sido abençoado abundantemente com a energia física e vitalidade para falar e a capacidade de conceber parábolas significativas para transmitir a mensagem com sucesso e de uma forma que nunca seria esquecida. Além disso, eu compreendia os meus companheiros muito bem, devido à longa associação que eu tinha com eles. Conhecia suas esperanças mais profundas, seus medos desesperados. Sabia o que fazia rir e que os induzia a zombar e a escarnecer de riscos e pretensiosos. Sabia também a que ponto os velhos e jovens sofriam silenciosa e corajosamente. Experimentava profunda compaixão pela população que vivia com medo, suportando o chicote verbal dos fariseus e se inclinando diante das leis fiscais dos romanos. Sabia como seu orgulho espírito judeu havia sido ferido pelos gentios conquistadores, a quem foram obrigados a honrar com cumprimentos verbais, de mão e de joelho, mas a quem desprezava por trás das portas fechadas. Conhecia e compreendia completamente a vida e o pensamento do povo,
Eu já havia pensado seus pensamentos, sentido seus ressentimentos, sofrido suas ansiedades em tempos de privações e me sentindo impotente das garras do governo romano. E agora, que nada desse sofrimento era realmente necessário, conhecendo como eu conhecia a realidade da existência, a realidade do Deus universal, eu podia claramente perceber a insensatez das autoridades judias que empunhavam sobre a população uma penosa forma de vida que era completamente errônea e em total contradição com a verdade do ser. Essa situação me causava profunda irritação. Em consequência, sabia que havia sido perfeitamente moldado e afinado para tornar-me instrumento purificado de ação divina na Palestina, dirigida por minha paixão pela verdade e a compaixão pelo próximo. Por isso eu chamei Filho do Homem, porque sabia exatamente o que a humanidade enfrentava em sua vida cotidiana. Além disso, eu tinha plena confiança de que poderia alcançar seu objetivo de levar a verdade às pessoas, e assim ser instrumento de mudança na qualidade de suas vidas. Por este motivo, ainda que eu soubesse desde o início da minha missão que haveria um preço a pagar por tudo o que me propus a fazer, virar de ponta cabeça e pelo avesso o mundo conhecido dos judeus, estava preparado para enfrentar e passar por isso. Não poderia escapar, porque amava as pessoas com o amor do Pai, que fluía do meu coração e ser. Pois o Pai Amor é a essência do dar, dando-se Ele mesmo no ser e existência visíveis. No crescimento, proteção, nutrição, cura e satisfação de todas as necessidades da criação torna visível. Eu sabia que era o presente da salvação do Pai para as pessoas, para o mundo, e não como eles supuseram e ensinaram durante séculos, a salvação do castigo imposto aos pecadores por um Deus irado, mas para salvar as pessoas da repetição diária dos mesmos enganos do pensamento errôneo, pensamento esse que criou seus infortúnios, pobreza, doença e miséria. Porque amava tão profundamente a raça humana, eu estava preparado para ensinar a cura. Desafiando os sacerdotes judeus, estava disposto a morrer na cruz pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto. Conhecia com todo o meu coração e queria compartilhar até a última gota da capacidade para fazê-lo. Esta é a verdade sobre a minha crucificação, e todo o resto que você ouviu são suposições humanas decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifícios no templo. Fortezinho. Vocês querem parar por aqui para discutir? Ou pode ir um pouquinho mais? Acho. Tem bastante coisa, né? Mas, não sei. Acho que a gente pode, então, parar e aí discutir, né? Uhum. Uhum. Olha, gente, é incrível, né? Mas você lendo, Tiago, é tudo com palavras diferentes, mas tudo que a gente estuda hoje, tudo que a gente vive hoje, incrível, incrível como ainda é o mesmo processo, né? Eu achei muito interessante quando ele falou assim, ó, repetição diária de pensamentos errôneos. Hoje a gente fala das crenças limitantes, né? Pensamentos que criou infortúnios, pobreza, doença, miséria.
E ainda assim, é o padrão de crenças limitantes que nós temos, esses pensamentos errôneos, né, que desconecta do pai, da verdade que ele sempre está falando, né? E isso gera todinha como a gente fala, né, o inferno emocional da pessoa, ou sofrimento, seja qual for a palavra, né, que é utilizada no texto, são que nós passamos hoje, depois de 2000 anos. Ele veio, ele deixou o legado dele, e depois de 2000 anos a gente ainda está caminhando nisso ainda estamos nesse processo. Eu acho isso muito interessante, incrível, para falar a verdade. Fantástico. E ele fala bem no comecinho da dúvida que ele tinha com relação a ser escutado, com relação a o que as pessoas iam achar, né? Então é muito real, é muito real mesmo, é o que você falou, Aline, bem o que existe hoje, bem o que a gente passa por isso, né? Nossa, é incrível mesmo. Incrível. E ele falando do governo, né, ou das pessoas Isso. que se acham melhor, tinha a questão dos judeus serem considerados inferiores aos romanos, e ele fala, eu sinto a dor desses jovens, né, a dor da rejeição, e hoje é isso, nós também temos isso, até hoje, se você olha o governo, ele tem o mesmo sistema até hoje, né? Esse sistema patriarcal. E Até ele hoje, é fala, incrível. a última frase que o Tiago leu, que essa é a verdade sobre a minha crucificação. E todo o resto que você ouviu são suposições humanas decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifícios no templo. É muito doido isso, né? Que existia antigamente. Quer dizer, prega uma coisa, e se a gente traz hoje para a política, para o que existe, né? Quais são os benefícios que existem hoje, o que fazem com as pessoas, né? O que não, é muito isso, né? Muito real, muito real. Tem coisas que ainda não... É como se tivesse mudado, assim, as formas, né? Naquela época fala de crucificação. Hoje nós temos questões que a gente sabe, né? De cientistas que às vezes fazem carro movido a água, eletricidade, e aquele projeto vai ajudar a humanidade, mas tem uma empresa por trás, e tem, né, o governo, e aí o que acontece? Esse projeto não vai para frente, ou as pessoas são ameaçadas, são outras formas, mudaram, né, as roupas, mudaram, mas assim, a questão do que ele fala, né, não mudou, a questão do que a gente vive até hoje é tudo que ele fala. E nesse capítulo continua falando ainda desse Deus, do que era falado, que antes o Deus ele castigava os pecadores, né? Que ele castigava os pecadores. Uma coisa que, né? Que Deus é amor, que não é isso. E hoje ainda tem, né? Nas religiões, em várias religiões, esse negócio do castigo aos pecadores. Que a gente já falou em outros capítulos, esse negócio do castigo aos pecadores, né? Uhum. Nossa. Pelo que ele fala, essa questão, você tem essa crença, que ele fala assim, pensamentos errôneos, esse pensamento que você é um pecador e que você vai ser julgado e vai ser condenado, e você cocria isso na sua vida, porque é esse pensamento que você tem. Então você acaba cocriando isso, porque é o que você acredita, né? Quem acredita nesse pensamento vai criar algo que ele fala aqui, ó, um infortúnio. Então, assim, é incrível, né? Só muda as palavras, muda as formas, mas é tudo a mesma coisa que a gente vive até hoje. Eu acho incrível. E essa parte do Deus que castiga é o que aprisiona as pessoas, né? Porque às vezes ela participa de uma religião e ela fica tão fechada ali que se ela sair daquilo, se ela expandir um pouco, sabe, olhar um pouco a mais, ela vai ser castigada.
Isso acaba sendo um mecanismo de controle, né, das religiões e manter o povo ali fechado aos compromissos com a religião, né? Exatamente, que causa também a pobreza, a doença, né? Quer dizer, o pensamento causa doença, porque a gente sabe isso hoje, né? Então é o que ele fala, nossa senhora, é muito, muito louco, né? Joyce, deu para entender, Joyce? Bom dia. Bom dia. Você acabou perdendo a fala, né? Eu tô na espera. Bom dia, gente. Desde as 8, mas não sabia que era o mesmo link. Ai, Mas aí fiquei nossa. perdida. Mas depois eu vejo de novo. Não tem problema, não. Bom, acho que dá tempo Tá de bom. ler um pouquinho mais, a gente avança um pouco mais e dá tempo de discutir ainda. Tá, Pode ser? pode. Então vamos continuar. Eu era um presente do Pai para a humanidade, para ajudá-la a superar sua ignorância das leis da existência e a encontrar o verdadeiro caminho da vida, que conduz à alegria, à abundância, à perfeição, à perfeita plenitude do reino dos céus. Estas eram as percepções, os desejos e intenções, objetivos e os pensamentos que levava em minha mente e coração. Esta era a roupagem mental e emocional, terrena que cobria minha consciência espiritual, oculta na cabeça da figura de Jesus. Esta era a minha consciência espiritual, canalizada nos pensamentos e sentimentos, que me impulsionaram a empreender uma jornada de 3 anos, para levar às pessoas aquilo que eu acreditava plenamente ser o resgate final de sua própria forma cega de pensar e sentir, a qual criava suas próprias vidas turbulentas. Eu verdadeiramente acreditava que, se pudesse demonstrar às pessoas tudo aquilo que me havia sido dado a compreender, perceberiam sua loucura anterior e se esforçariam por mudar sua forma de pensar e colocar o pé na direção do caminho da vida, que conduz ao reino dos céus. Para este fim, eu estava disposto a dar a minha vida. Por causa da interpretação errônea atribuída à minha missão pelos mestres judeus, minha verdadeira mensagem foi distorcida até não ser mais reconhecida. O propósito destas cartas é o de trazer às pessoas dessa nova era a verdade sobre o que eu realmente falei para as multidões na Palestina. Portanto, voltando ao relato daquela época, deixe-me retroceder a um dia especial que deu frutos entre meus ouvintes e que produziu uma impressão duradoura nas mentes dos meus discípulos. Assim, para mim também esse foi um dia especialmente significativo. Eu me distanciei por um tempo da pressão das pessoas, indo às colinas rezar e meditar, buscando recarregar minhas baterias espirituais, fazendo uma profunda, forte e mais poderosa conexão com o Pai dentro de mim. Esta conexão era tão rapidamente obscurecida no interior da minha consciência, quando estava ocupado entre as multidões, que eu estava exausto. Chegando à caverna que utilizava quando me encontrava naquela área, puxei um pedaço de pano que ficava escondido sob uma pedra e me deitei para dormir. Ao invés de dormir, no entanto, senti imediatamente o fluxo da vida divina, o Pai. O cansaço foi dissolvido, enquanto meu corpo era carregado com o poder que é a fonte criativa do todo o ser. Fui elevado em consciência no interior de uma luz dourada, e quando viajava para o alto dessa luz, ela subitamente mudou para o mais puro branco, e soube que, em consciência, estava nos portais do equilíbrio, que é o eterno, ou universal, a dimensão infinita, que está além de toda concepção da mente humana. Observei a luz, mas eu não fazia parte dela, nem ela estava poderosamente dentro de mim, uma vez que esta era a dimensão de Deus, a dimensão Deus, do vazio, de não forma do equilíbrio universal, mas ela
se comunicava comigo e infundia-me com um brilhante amor. Isto, mais uma vez, gravou em mim que ela era o processo criativo, aperfeiçoador, curador, amor, que governava toda a existência. Sabia que onde quer que houvesse necessidade, haveria satisfação, como o constante fluir das águas que enchem um lago. Onde reinava a miséria, haveria alegria, porque era a natureza do universal mover-se para o interior de cada coisa viva que tem necessidades, para trazer a satisfação e a alegria. Eu sabia que não houvesse crescimento, surgiriam as circunstâncias para promover o crescimento. Eu sabia que, onde houvesse um sentimento de fracasso, desafios seriam providenciados para estimular ao sucesso e à autoconfiança. Eu vi que este trabalho amoroso, constantemente iniciado pelo Pai, na vida das pessoas sobrecarregadas, pode não ser reconhecido como um presente de amor pelas pessoas que o recebem. Elas podem estar tão afundadas em sua apatia, sentimentos de fracasso, e na crença que nada de bom lhes acontece, que não conseguem ver outra coisa em suas vidas, além de suas próprias crenças e sentimentos. Consequentemente, ficam enraizadas no inferno criado por elas, para elas mesmas. Não havia necessidade de sentir pena de ninguém. A única necessidade era de ter um coração compassivo e a determinação de levar-lhe a verdade para curar sua ignorância. O maior presente que um homem poderia dar a outro era a iluminação da ignorância sobre a existência e suas leis cósmicas, pois a verdade era que cada alma está compreendida no universal, e os níveis do fluxo de atividade universal em suas vidas, através do trabalho amoroso do Pai, dependem inteiramente da receptividade do indivíduo. Compreendi que as pessoas precisavam ouvir urgentemente, era o que eu acabará de aprender. Elas precisavam ver e compreender plenamente a intenção, o propósito e o potencial do amor, que era a mesma substância do seu ser. Por causa de sua descrença, elas poderiam rejeitar o trabalho amoroso do Pai, como se fossem desafios dolorosos, e então se renderiam ao fracasso para sempre. Eu vi, então, com clareza ainda, que havia sido enviado para despertar as pessoas para todas as possibilidades de autodesenvolvimento, de prosperidade e realização da alegria e da felicidade. Mas dependeria delas que acordassem e aproveitassem aquilo que era oferecido. Gente... Bom, vou fazer mais uma pausa aqui, a gente discute, se der mais tempo a gente continua, tá? Tá. Gente, é uau, né? É o que tem para falar, uau! Né? Quando ele fala no despertar, quer dizer, que é o amor, né? O potencial do amor, que Jesus veio aqui para despertar as pessoas, para as pessoas acordarem, que elas só vão acordar se elas enxergarem isso, né? É um negócio fantástico, né? Se elas enxergarem. É aquela história, a gente só ajuda quem quer ser ajudado, né? É bem isso, a gente ajuda quem quer ser ajudado. E Jesus, por mais que mostre, né? Por mais que Deus, né? Por mais que mostre por Jesus, enfim, por mais que seja, que mostre as ferramentas, que mostre o potencial, mostre a intenção, que tenha propósito, que tenha... Se a pessoa não enxergar, ela não consegue, né, sair daquilo, né? Ela não consegue ver o quanto ela já tem, o quanto ela pode agradecer, enfim, não sai daquele, da onde ele está, né? Da onde a pessoa está, não é? É por isso que eu falo que, às vezes, a religião não deixa você sair, né? Às vezes você quer sair para olhar algo a mais e você acaba ficando preso, porque, como ele falou aqui,
que às vezes, tipo assim, onde não houvesse crescimento, surgiriam circunstâncias para ver o crescimento, né? Então, tipo, ainda continua sendo Deus que está, tipo, pode vir de diversas formas, mas que o objetivo sempre vai ser o crescimento, né? E que não precisa ter esse sofrimento se a gente se abrir para esse trabalho, né? O que acontece é que acho que a gente sempre se fecha, que é tomar nossas próprias decisões e ficar sofrendo aí com a questão do ego, né? É o aceitar, é o acreditar, né? Não é? Nossa. Mas, tem um trabalho muito... eu acho que o ser humano ele tem que ter um trabalho assim, de disciplina, de paciência muito, muito grande, porque você lendo, Tiago, eu lembrei, lembra na leitura anterior que você até falou sobre os dois impulsos humanos, que um Uhum. é a gente querer o que gosta, né? Querer só estar no que a gente gosta, e um é expulsar, rejeitar o que a gente não gosta. Então, se você tem o pensamento que a dor causa sofrimento, né? Se você tá, né, não está tendo a visão do que Jesus falou aqui, que é para o crescimento, você ficar, não olhar a dor como crescimento e ver qual é o ensinamento, nós vamos ficar numa punção do ser humano mesmo, que é o que? De rejeitar, porque eu vou sofrer. Então, vai vir no crescimento e eu vou afastando, vou rejeitando. E eu acredito que isso que é a causa também do grande sofrimento, da pessoa ficar perdida ali, né? Que nem a Rô falou, fica ali naquele ciclo vicioso, né? Naquela questão, porque não tem esse despertar. E tem um instinto dentro da gente, a gente fica dentro do instinto, né? Rejeitando o que a gente não gosta. Eu acho que é um trabalho, não sei se vocês concordam, mas é um trabalho bem assim bem dinâmico e tem que ter muita disciplina, tem que ter muita consciência e muita dedicação, eu acredito, para você conseguir olhar para esse impulso e conseguir passar por ele, né? Na verdade, se abrir, né? Na verdade, enxergar daquilo que ele está vendo, né? Você olha alguma coisa e não enxerga outra, né? Acho que fica tudo muito quadradinho, né? Eu chamo do despertar, né? Isso não quer dizer que você não vá, que tudo é lindo e maravilhoso. Claro que não, a gente está no aprendizado, e ele fala aqui no autoconhecimento, né? Ele fala isso no autoconhecimento. E que só com o autoconhecimento é que você vai se abrir, você vai crescer, você vai enxergar, né? Vai saber Eu acho que o disso, né? grande lance também é o se sentir desobedecendo, né? Que é o que as religiões usam. Eu acho que aí é o grande problema, porque você se sentiu desobediente e não vai, às vezes, a favor de si próprio, né? Porque, às vezes, as pessoas até entendem já que precisa ter essa segunda opinião, mas por não querer desobedecer, entra nessa situação. Eu vi uma frase uma vez que me tocou muito, né? A gente está condenado a ser feliz. E aí vem na fala do Tiago que às vezes precisa acontecer algumas coisas para que a evolução aconteça. E aí vem essa condenação da felicidade. É muito bonito esse trabalho. É isso mesmo. É que eu vou reler só uma parte que ele fala assim, ó, consequentemente ficam enraizadas no inferno por elas, criado por elas. Então, o inferno que a gente mesmo cria, né? Para elas mesmas. Não há necessidade de sentir pena de ninguém. A única necessidade era ter um coração compassivo e a determinação de levar-lhe a verdade para curar a ignorância. A gente vê pessoas Essa sofrendo e às vezes situação você, não é? essa situação de não ter pena de ninguém é bem complicada, porque quem está de fora às vezes julga, né? Porque você não consegue sentir a pena e o outro acha que você é ruim porque você não sente a pena. É complicado lidar com essa situação. Às vezes tem que melhor ficar quieto, Aí você fica se porque perguntando se você deveria se sentir pena, né? Fala, nossa, eu deveria sentir pena? aí vem a culpa. Eu sou ruim, então eu não sinto pena. É. É assim mesmo.
É assim mesmo. Aliás, é um trabalho dificílimo para a gente, né? Eu acho que a gente fica o tempo todo nisso, né? Nossa, nossa. É porque aqui onde eu moro tem muita gente que tá na rua, gosta mesmo dessa vida, sabe? E tem gente que olha, nossa, que sofrimento, realmente não deve ser uma vida fácil, né? Mas eles gostam. E aí? Você vai ficar com pena porque tá sem banho, porque tá sem alimento? É complicado. Eu não consigo sentir pena. Se pede alguma coisa, eu posso oferecer naquele momento, eu ajudo, mas não sinto pena mesmo. E algumas pessoas sofrem mesmo, sentem dor, às vezes choram por isso, e você fica assim, gente, né, sem entender. Mas às vezes é uma escolha de vida mesmo. Essa frase, Tiago, eu adorei, só clarear a ignorância, né? E isso é um trabalho também muito difícil, né? Porque se a pessoa tem aquela crença que ela vai ser punida e ou que ela é sofredora, né? Porque eu vejo muito a questão da crucificação, né? Sempre que você vai nas religiões, a maioria tem lá Jesus crucificado, tem a dor, sofrimento, que ele passou aquilo para nos salvar, a punição. Então, a pessoa acaba vendo aquilo e falando, não, mas se Jesus passou, foi crucificado, então também mereço ser punida, porque eu fiz um pecado, eu cometi um pecado, eu fiz aquilo, fiz outra coisa. Então, clarear essa ignorância para quem tá tendo, né, a consciência, não é fácil também, né? Que é o trabalho de Jesus, foi o que ele fez. Imagina naquela época, né? Ele clarear essa ignorância. Um castigo que fortalece nas famílias, né? Como é que a gente educa os filhos? Se não Castigando. fizer, você vai ficar de castigo. É muito forte essa questão do castigo, não só dentro da religião, né? Eu acho que em outros setores também da vida. Culturalmente, né? Na verdade, culturalmente acaba sendo isso, né? É. E aí acontece as crenças, né? Que vem falando também. Esse O ponto errei, então eu pago. esse ponto é bem interessante, né? Porque poderia ter a imagem de Jesus feliz na igreja, né? Porque é o que ele passava para as pessoas, né? Ele passava o sofrimento, ele passava a alegria, o amor, né? E aí você chega na igreja e está lá crucificado. E essa questão... E ninguém se pergunta, né? Ninguém para, nossa, por que ele está crucificado? Na verdade, é uma forma de se impor o medo ali, de falar que ele fez restrição e você também deve fazer restrições, né? Essa forma que você falou do castigo também é interessante, porque quando a gente não passa assim, meus pais me castigou, então vou castigar meus filhos. E fica sempre, né? Sempre passando castigo para frente, e vai causando todas essas dores aí do ser humano. Nossa. Nossa, eu fico imaginando, gente, como a energia de Jesus, né? Tem que ter uma energia muito elevada, gente, muito evoluída, para você, naquela época onde as leis, né, eram só realmente em relação a castigo, a matar, a condenar, era uma questão de muita agressividade, muita violência, né? E ele chegar e ele falar, ter autoconfiança para falar e colocar o amor naquele meio. Muita coragem, né? Não, Super. assim, é totalmente, não tem como, né? É Deviam chamá-lo de totalmente louco. evoluído. É um revolucionário mesmo, né? Vai Nossa, mas contra assim, eu acho tudo, que é o maior. com certeza. Outro ponto Eu interessante aqui acho. do livro foi que ele foi levado em consciência, né? Então, para quem conhece, isso poderia ser uma projeção astral, né? Que ele saiu do corpo e foi para as esferas maiores, né? Teve um desdobramento aí. É. Bom, vamos mais um pouquinho? Tem ainda 10 minutos? O que vocês Será acham? que... Não sei. Querem trazer mais algum ponto?
Não sei, Tiago, o que que a gente faz? Se a gente vai mais um pouco, ou se a gente para. Tem encerramento também, né? Não sei quanto tempo você vai encerrar, né, Rô? Uns 6 minutos, mais ou menos. Então tá bom, então já dá já. Né? Uhum. Que parece que não, mas é bastante que a gente viu, né? Bastante que a coisa. gente vai reverberando e a gente vai. Eu queria comentar que toda vez que eu leio, eu já falei isso, né? Vou falar de novo. Toda vez que eu leio, que a gente está aqui no estudo, eu vejo as cenas daquela série da Maria Madalena. Não sei se vocês já assistiram. Mostra tudo isso, né? Tudo isso, né? É incrível, né? E eu sou bem visual, né? Então, aí me traz, né? Me traz ele pregando, me traz ele falando, me traz ele... Nossa, é incrível, é incrível. Aquela série, para mim, foi muito marcante, foi muito... Nossa, muito marcante. Vou mostrar. Primeiro que eu adoro Maria Madalena, né? E foi bem na época do reconhecimento, né, que houve com relação a ela ser um discípulo também dele, né, de Jesus Cristo. Então, foi o reconhecimento disso, né? Então, bem legal, sendo que eu tinha aprendido que Maria Madalena era uma prostituta, né? Porque é isso que a gente aprende, né? Uhum. E depois muda a história, né? Quando a gente vai conhecer e tudo é diferente, né? Tudo é diferente, né? Então, bem legal. Só queria comentar. Eu assisti esse seriado e eu achei muito legal também, Rô, que coloca uma visão mesmo mais realista, não é aquela coisa muito de religião, né? Quando você vê o que aconteceu com Judas, quando você vê o que aconteceu com a Maria Madalena, não é, uma fala, uma cena julgadora, né? Pelo contrário, coloca o que aconteceu com a pessoa para ela chegar naquele estado, né? Exatamente, nossa. E às vezes, não, às vezes, se você for ver a interpretação, algumas religiosas, vem o julgamento, vem a crítica, que são errados, que têm que ser punidos e rejeitados, né, excluídos. E esse seriado, eu acho que ele não faz isso. Eu gostei muito também. Não faz. Nossa, também gostei muito, muito, muito. Muito legal. Interessante. Ele é grande, mas é interessante. Depois se Fica a dica. Tiago, se Fica a dica. Fica a dica. Se der, eu vou mandar uma foto. Eu tenho uma foto de Jesus rindo, né? Ele tá bem bonito. Eu mando lá no grupo para vocês verem que eu sempre olhei para isso em relação à religião. Quando eu vejo, né, eu já comentei, né? E vocês sabem que eu venho de uma família que é totalmente religiosa, assim, são missionários da igreja, só eu que não fui, eu era a única que não gostava de ir na igreja, e eu sempre olhava, mas antes de ser adulta, eu ia, né, com os meus pais, né, tinha que ir, e eu olhava aquele Jesus, aquilo me incomodava, eu sempre questionava isso, eu falava, nossa, aquela cena, toda igreja que eu ia, aquela cena, ele crucificado, cheio de sangue, morto. E aí, quando eu consegui, né, enxergar isso, eu já me apoiei no lado positivo, numa imagem dele que eu adoro, que é ele sorrindo, né? Que é o que eu acredito, no amor, né? No amor dele. Tem até uma história que eu escutei uma vez que foi engraçada, de uma criança, né? Onde tinham várias imagens, né? De Jesus e os santos e tudo mais. Aí a criança falou assim: mamãe, quando eu quero ser igual o diabo. Aí a mãe, né? Mas meu filho, igual o diabo? Quero. Mas por que igual o diabo? Porque ele é o único que está rindo.
Tá todo mundo triste aí, todo mundo triste, e ele tá lá feliz. Eu quero ser feliz igual o diabo. Olha só, então tem muito a ver com o que você está falando, porque a igreja, né, mostra tudo muito triste, tudo muito horrível, né, assim, triste. E o diabo sempre, com aquela cara, né, assim, eu quero ser igual ao diabo, que é uma criança super pura, né, e que Já entendeu. É bem isso aí, né, eu quero ser feliz, né, eu quero ser feliz, né, então é para repensar tudo isso, né. Então vamos fechar? Deixa eu pôr uma musiquinha. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Prestarem atenção na respiração, no ar que entra, no ar que sai. Levando a atenção para a região das suas sobrancelhas, no centro, entre as suas sobrancelhas. E visualizar ou sentir uma pequena chama, como se fosse uma vela. Imagine essa vela acesa, essa chama entre as suas sobrancelhas. E em seguida, veja essa chama se deslocando para o centro do seu cérebro. Indo lá dentro do centro do seu cérebro, da sua cabeça. E você vai mantendo a atenção nessa chama. E com uma respiração profunda, você espalha essa luz dourada, que a gente leu hoje na carta, a luz dourada que a gente iniciou, espalhando essa luz por todo o seu corpo. Se imagine você envolto com essa luz, você respirando essa luz, e se permita ao amor divino te preencher. Agradeça a divina liberdade e a cura. De agora em diante e para sempre, escolha se curar, se cuidar, se amparar a cada passo, com todo amor e carinho. Se ame, vibre o amor. E que a sua força é capaz de te refazer no seu tempo. E nele, o seu coração celebra. E aí você agradece, agradece, agradece. E respirando,
Vamos entrar na vibração do agradecimento. Eu sou abençoado. Eu agradeço tudo que eu tenho. Sinta agora esse estado de paz se espalhando por todo o seu corpo. Esse estado de gratidão por esse estudo, pelo aprendizado. E vamos voltando para o aqui e agora, se mexendo. Fazendo o movimento que precisa. E por último, abrindo os olhos. E é isso, gente. E vamos nessa vibração para o resto do dia e para toda a semana, né, Thiago? Gratidão, Rô. Muito obrigado, gente. Tenha um excelente Obrigada. domingo e uma boa semana. Gratidão, gente. Boa semana. Bom domingo também. Gratidão, gente. Tchau. Beijos. Tchau. Tchau. Boa Beijo. semana. Tchau, Beijo, tchau. Vivi. Tchau. Tchau. Me atrasei, mas tô aqui. Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.